Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo de resenha sobre o livro Understanding How We Learn, Compreendendo Como Aprendemos. Bom, esse livro foi escrito por duas psicólogas cognitivas, a Jana Weinstein e a Megan Sumerak. Ambas são pesquisadoras de muito tempo, que são as cientistas da aprendizagem. Elas têm um blog, Learning Scientist. Na verdade, a Jana não trabalha mais com o blog, ela mudou de carreira, mas a Megan ainda está bem forte na carreira acadêmica, né, como psicóloga cognitiva, como cientista nessa área. Bom, esse livro foi publicado em 2019 e até o momento, infelizmente, não tem tradução para o português. Então, aqui eu tenho um grande objetivo de divulgar coisas sobre ciência da aprendizagem, porque eu acredito muito na importância de que a ciência e a educação seja baseada em evidências. O problema é que essas evidências não são acessíveis para o público em geral. Inclusive, nesse livro, ela traz dados de um relatório que é bem interessante, que eles analisaram a ementa e as referências de cursos de formação de professores. E pasme, gente, 59% dos materiais utilizados, dos livros utilizados nestes cursos, não falava nada de 6 estratégias baseadas em evidências sobre como aprender melhor. Tá? Assim, não tinha nada. Acho que, se eu não me engano, 16% tinham menos de 12 frases sobre essas estratégias, e assim, uma pequena, mínima parcela tinha um pouco, assim, mais de uma página. Mas era mínimo. Então, como que a gente faz para conhecer mais sobre as melhores estratégias, as estratégias baseadas na ciência, para aplicar no nosso dia a dia, para que possamos aprender melhor? Então, esse livro é bem legal em relação a isso. Eu tenho uma resenha, um shorts bem curtinho no meu Insta. Se você ainda não me segue lá, me segue. Aqui tá o endereço, @doutora_roberta_ecuni, ok? Então, eu vou falar brevemente de alguns pontos principais do livro que eu achei interessante trazer para vocês, tá? Primeiro ponto, o livro usa o princípio do dual coding proposto por Pyville para ajudar você a compreender, a adquirir essa informação. Então, as ilustrações foram realizadas pelo Oliver Caviglioli, né? É muito legal, gente. Ela explica trechos e tem desenhos representando aquele trecho que está sendo explicado. Isso facilita muito a compreensão. Então, eles focam em 6 estratégias de aprendizagem que ajudam as pessoas a aprender melhor, né? Quais são essas estratégias que ela vai falar no livro? A prática de espaçar, ou seja, você não estudar só na véspera da prova, você espaçar esse conteúdo que você vai estudar ao longo do tempo, distribuir esse conteúdo ao longo do tempo. A prática de lembrar, obviamente, que é a estratégia de ouro para você revisar um conteúdo, ou seja, você tentar lembrar dessa informação sem consultar o material, de preferência, tentando tirar essa informação da cabeça. A elaboração, que a elaboração, ela fala assim, a elaboração é meio... como que eu posso fazer com que os alunos entendam mais o que é elaborar esse conteúdo, né? Então, ela traz estratégias mais concretas, né? Então, ela usa o princípio do dual coding, codificação dupla, né? Você mostrar imagens junto com palavras para te ajudar a elaborar melhor, tentar conectar com coisas que você já sabe, fazer perguntas, por que isso é importante, como que isso acontece, etc. E a questão de intercalar os conhecimentos. Então, você intercalar dentro de uma mesma matéria. Então, por exemplo, eu estou estudando matemática. Então, ao invés de eu fazer 50 exercícios, né, assim, porque os livros didáticos são assim, 10 exercícios só sobre soma, depois 10 exercícios só sobre multiplicação, 10 exercícios de divisão. Ao invés de fazer isso, eu intercalar exercícios aleatórios de soma, divisão, multiplicação, etc. Porque o importante é você tentar compreender qual é a fórmula que você deve utilizar e não esse processo, tá? Claro que ela põe
vantagens e desvantagens, e quando você está aprendendo uma informação, intercalar pode ser um pouco complicado, então você tem que ter um pouquinho mais de domínio do conteúdo para você usar a intercalação, enfim. A primeira parte do livro é sobre a educação baseada em evidências e a ciência da aprendizagem. A importância de você pautar as suas decisões de como estudar baseadas em evidências, porque você diminui a chance de errar, diminui a chance de você não conseguir lembrar de um conteúdo depois, né? Então, eu tenho estratégias, eu não preciso ficar reinventando a roda. Eu posso utilizar as estratégias que a ciência aponta como melhor para melhorar a minha própria aprendizagem. Então, é muito importante isso. Outro ponto que ela mostra, né? Além dessas estratégias não estarem muito nos livros didáticos utilizados em cursos de formação de professores, é que muitos artigos científicos são inacessíveis para a população em geral. Por isso que é muito importante esse trabalho de divulgar ciência, de divulgar todo esse conhecimento para a população. Tá? Aí depois, a parte 2, ela vai falar sobre os processos básicos do funcionamento cognitivo humano, sobre percepção, atenção e memória. Neste ponto, ela tenta explicar de maneira bem simples todos esses processos. Claro que quando você simplifica muito para quem é da área, pode falar, tem umas coisas assim que não é bem assim, que está muito simples, então dá um entendimento ambíguo, enfim, né? Por exemplo, tem uma parte que ela fala sobre memória de curta duração, que tem um pouquinho de confusão com memória de trabalho, só que depois de um tempo ela corrige, né? E ela traz mesmo a definição de memória de curta duração, que é de 15 a 30 segundos, mais ou menos, que as pessoas lembram. Então eu vejo muita gente tentando divulgar a ciência cognitiva e não entende muito da ciência cognitiva e fala, é a memória de curto prazo, sei lá, dura um dia. Não, gente, a memória de curto prazo dura segundos, tá? Então, fiquem atentos a isso. Aí, a parte 3, ela vai trazer essas estratégias que são voltadas para a aprendizagem eficaz. Uma coisa muito interessante é o conhecimento prévio. Então, por exemplo, eu tenho muito tempo estudando memória. Sei lá, mais de 17 anos. E quando eu leio esse livro, eu consigo pensar vários exemplos, que é diferente de um aluno que, eu pego esse livro pela primeira vez, não conheço conteúdos de memória, não conheço conteúdos sobre a cognição humana, então a leitura é diferente. A visão que eu tenho é uma visão diferente do que vocês vão ter, tá? Então, quando ela traz alguns exemplos, eu já consigo pensar em outras coisas. E eu queria trazer alguns pontos para vocês. Por exemplo, né, de elaboração. Quando eu sempre utilizo esse exemplo nas minhas aulas para os meus alunos em relação à pescaria, né? Então vamos fazer uma associação com pescaria. Vamos supor que eu estou adquirindo uma informação, então eu estou entrando em contato com essa informação, eu crio uma rede, né? O que ela chama de engrama, eu conheço esse termo mais como rede neural, tá? Então eu crio uma rede em relação a essa aprendizagem, então cria lá uma rede de conexões em relação àquilo que eu estou vendo agora. Se eu conecto isso que eu vi agora com o meu conhecimento prévio, que eu já tenho uma rede lá, eu conecto essas duas redes, ela vai ficar maior. Imagina que você é um pescador que vai jogar a rede para pegar peixe. Redes maiores têm maior chance de pescar depois, certo? Então imagina que o peixe, pescar, seria você conseguir lembrar da informação depois. Se eu tenho uma rede maior, que já está essa rede que eu acabei de aprender, junto com o meu conhecimento prévio, a probabilidade de eu pegar mais peixe não é maior? Então, é muito importante, quando eu estiver elaborando um conteúdo, tentar linkar com conhecimentos prévios, com coisas que eu já sei. Tá? Outro ponto que ela fala que é importante é você tentar usar esse dual coding, usar imagens que façam te lembrar desse conteúdo que você está aprendendo. E a questão da elaboração é fazer perguntas assim, como que isso é diferente daquilo? Como que isso se conecta com isso? O que eu entendi disso? Como eu compreendo sobre isso? Como eu defino isso? Enfim. Essas perguntas te ajudam a elaborar melhor e isso aumenta o seu nível de entendimento, de compreensão sobre o conteúdo. Não adianta você tentar decorar uma informação, você tem que entender essa informação, tá? Bom, que mais? E por fim, dessa parte 3, ela fala
reforçando a aprendizagem com a prática de lembrar, que é você tirar a informação da cabeça. Então, você já adquiriu essa informação entrou dentro, né? Você enfiou essa informação dentro da sua cabeça, agora você tem que tirar. E quando você tira essa informação, é bom você tirar essa informação tentando lembrar, sem olhar no material, sem consultar, né? Mas, obviamente, que para você chegar nesse nível de lembrar da informação sem consultar, você tem que ter entendido muito bem, você tem que ter adquirido essa informação, tá? Então não adianta tentar lembrar sendo que eu não sei nada. Eu preciso saber pelo menos um pouco para que essa prática de lembrar seja eficaz. E a parte 4 eu achei bem bacana porque ela traz dicas para professores, alunos e pais. Então, o capítulo 11 é dica para professores, o 12, dica para alunos e 13, dica para os pais, de como que eles poderiam utilizar essas estratégias, essas dicas para ajudar os seus alunos, se autoajudar, né, no caso dos estudantes, e ajudar os seus filhos a aplicar essas práticas no dia a dia, ok? Então é bem interessante esse livro. Infelizmente não tem em português. Se alguma editora estiver assistindo esse vídeo, olha, eu recomendo que vocês traduzam esse livro, que é muito legal, ok? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês gostem dessa resenha. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar um comentário. Assim que eu puder, eu respondo. Eu costumo ficar mais no Insta, respondendo mensagens lá no Insta, direct, enfim. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar lá, me mandar mensagem que eu costumo responder mais rápido. E era isso, um beijo e até a próxima!